Olá, queridos alunos de administração da turma AD 319B. Vamos aqui dar continuidade às ferramentas da qualidade para a gente concluir, né, a aula que vai ser no dia 20 de julho, a videoaula do dia 20 de julho, e vamos concluir aí com as etapas do PDCA, tratando das ferramentas da qualidade. Então, aqui nós vamos dar continuidade. As ferramentas para a gente concluir aí essa metodologia importante de Eduardo Deming, que é o disseminador do conhecimento, né? Dessa ferramenta. Então, volto aqui à figura conhecida, né, do ciclo PDCA, onde nós falamos em algumas etapas tudo sobre o planejamento e quais as ferramentas que possivelmente podem ser usadas ou utilizadas nesse passo a passo aqui, nessas etapas aqui do planejamento. Então, foi falado sobre técnicas de priorização, foi falado sobre, por exemplo, o brainstorming, foi falado sobre fluxograma, foi falado sobre folha de verificação, foi falado sobre o gráfico de Pareto, foi falado um pouquinho sobre as técnicas dos 5 porquês, ou seja, tem bastante ferramentas, né, que se são utilizadas, como o histograma, que é uma outra ferramenta que analisa, né, todo o histórico, né, do fenômeno ou do problema. Sim, tem uma série de ferramentas que ajudam na construção de uma proposta melhor no dia a dia das empresas. Qual que é agora a etapa? Agora é dar sequência a todas essas outras, que é a execução, que é o do, a verificação, que é o check, e a padronização ou ação, que vai ser a ação corretiva, e logicamente tem 2 passos, né? Que seria a primeira ação corretiva, e a partir que você corrige, ou a partir que a ideia implantada, o método melhor executado passa a ser um S, né? Aqui o A passa a ser o S de standard, que seria padronização. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá. Então, nessa fase, nessa etapa do DO, acontece treinamentos, né, e execução das atividades, podendo ainda haver utilização do gráfico de controle para verificação da efetividade das ações, ou seja, ver se totalmente foi executada as ideias que foram elaboradas no plano de ação. Então, é a fase que você precisa fazer com que seja escolhido pessoas com certa proficiência, pessoas que entendem, ou empresas que entendem, que pode ser uma terceira, e que vá colocar em prática toda aquela ideia que está no planejamento. Então, o plano de ação nada mais é do que você agora fazer com que tudo que vai ser, na verdade, colocado em prática para soluções do problema, estar com pessoas ou empresas especializadas. Então, tem que ter proficiência no assunto. Então, segundo Falcone, é utilizado gráficos, por exemplo, de controle. Para quê? Para poder, quando todas as medidas pré-estabelecidas estão reduzindo o problema e o processo se tornando mais estável dentro do período proposto, de redação do mesmo. Então, ou seja, você, através do gráfico de controle, consegue acompanhar a execução daquele plano de ação até então analisado, verificado e determinado como uma solução viável para o problema.
E essa fase aqui, na hora da execução, ela é subdividida em 3 etapas. Primeiro, tem que treinar os funcionários e gestores envolvidos no projeto. Ou contratar uma empresa especializada no assunto que vai ser tratado o problema. Então, caso for escolhido um funcionário, um determinado setor que vai resolver o problema, as pessoas que trabalham precisam ter domínio do assunto para resolver. A outra fase seria a execução propriamente dita e depois a colheita, né, dos dados para uma posterior avaliação. Então, vai ter que ser, lógico, o resultado que foi gerado tem que ser guardado para que futuramente pode ser comparado a qualquer mudança que possa vir a acontecer. Então, aqui na hora da execução, que é o 5W2H, tem que analisar aqui já o planejamento, que aqui está o PDCA, se você perceber, né? O P de planejamento, o D de do, de execução, em português, o C de check, de checar em português, né? E o action, de agir em português. Então, está aqui o PDCA. Então, lá no planejamento, você determinou o que tem que ser feito, que ação vai ser realizada. Já aqui no executar, né, vai aqui ter que determinar como, né, a metodologia que será utilizada para alcançar esse resultado que está aqui nessa ação. Depois vai definir os responsáveis, como nós já vimos na aula anterior, lá no 5W2H. Depois nós vamos ter que ver o prazo, porque todo tipo de meta, eu já disse, tem que ter 3 coisas: objetivo, prazo e quantificar o que você quer atingir, né? Esse objetivo. Então, o quando tem que ter prazo. Está falando sobre prazo. Quando que vai começar e quando vai terminar essas ações. O local, que é o setor, né? O departamento que está se tratando o assunto, onde que vai resolver. O quanto de custo, quanto que vai custar toda essa ação que foi aqui identificada, analisada e foi sugerida no plano de ação. Ou seja, quando não se sabe ou não se tem ideia de quanto vai custar, pelo menos tem que estimar. O que não pode é colocar ou não colocar nada, porque a empresa trabalha com planejamento, com orçamento. Então, não pode ser qualquer valor. Tem que ser algo muito próximo, né? Chama estimativa. Tem que ser algo muito próximo do real, né? Ou para mais ou para menos, de preferência. O quando, no sentido de encerrar, né? Porque aqui eu coloquei no exemplo o quando começa, e aqui o quando termina. Tem também uma outra coluna, que é o da verificação, que é o status, que nós damos o nome de status. Ou seja, essa conclusão, o andamento desta ação que está aqui, no planejamento, está em qual estágio, né? Que é o status, que em termos percentuais, né? Ela nem começou, ela está em 25%, ela está 50%, mas olha só, gente, isso aqui tem que estar relacionado ao prazo, aqui é o quando. Então, você tem que ver aqui o status, né? Esse acompanhamento na hora da execução, né? Na hora de executar aqui, em que percentual, ou seja, em que estágio ou nível está essa ação que está aqui planejada. Ou seja, tem que analisar referente aos prazos. Em que ponto que está
as ações que foram determinadas para serem executadas. E o agir, né, o ad action, é analisar se isso resolveu ou não resolveu. Então, é muito simples. Você vai colocar em prática, que aqui é a parte prática. Aqui é a parte das ideias, aqui fica, aqui no planejamento, a parte da investigação, aqui fica a parte da pesquisa, das análises, né? E depois da sugestão possível daquela, né? Daquela ação, daquela solução. Aqui no agir é simplesmente fazer a comparação se realmente aquilo que se pensava, né, atingir, conseguiu. Então, é sim ou é não. Se for sim, ela vira um padrão de como se fazer, ok? E se não, vai ter que agir de forma corretiva. Vai ter que voltar e identificar onde que está o erro. Se esse erro está lá na fonte da pesquisa, da investigação, ou da proposta da solução, ou se o erro está na própria execução, ou seja, se o erro foi dentro da questão de como se fazer, se o erro está na capacidade de quem vai fazer, se o erro está na estimativa de valor, então tem que se analisar, ok? Então, nesta parte aqui da execução, vai certificar que todos entendem e concordam, claro, com as medidas propostas aqui no planejamento, aqui no plano de ação. Cria reuniões para acompanhamento da execução. Então, aqui nesta fase toda aqui, ó, toda a fase aqui do 5W2H, tem que acompanhar passo a passo, né? Porque isso nós chamamos de controle. Nós temos que ter aqui controle, que seria a qualidade da execução daquilo que se pensou. Tem que verificar a real efetividade das ações que estão sendo executadas, ou seja, será que as coisas que estão sendo feitas estão conseguindo de forma total? Está se conseguindo o resultado que foi pensado de forma total? Porque se não está tendo total, tem que se averiguar. Registra as datas de execução de todas as ações no plano de ação, além de indicar como está o andamento no campo comentários. Aqui nesse exemplo aqui, desta tabela, pode-se colocar mais uma coluna, né, para colocar o comentário de como está se saindo aquelas ações. Tanto que aqui no status, que é o acompanhamento, né, que nós estamos falando do acompanhamento, você vai falar, por que está em tantos %? E você vai fazer o comentário ali se houve imprevisto, se houve algum tipo de impedimento, né, ou algo favorável que pudesse até adiantar aqui a conclusão daquilo que se pensou. Ok? Terminado, então, essa fase, aqui nós vamos só demonstrar o papel da verificação, né, da checagem. Então, nessa etapa, ocorre o quê? A análise dos resultados das metas pré-estabelecidas no plano de ação. Então, segundo Falcone, para serem utilizadas nessa etapa, são os gráficos de controle e até o diagrama de Pareto para fazer uma priorização do que realmente está se alcançando como resultado. Então, usando quando todas as medidas pré-estabelecidas estão reduzindo o problema e o processo se tornando cada vez mais estável dentro do período proposto, né, de redução do mesmo. Então, o gráfico de Pareto, ele deve servir de comparativo com os feitos, né, anteriores, sendo verificada a efetividade, claro, das ações, se houver redução de não conformidades. Então, nessa etapa, o que ocorre ali? Um acompanhamento, né? Um monitoramento de cada atividade do plano de ação, conforme já falado. Então, compara o previsto com o realizado. Então, naquela tabela, deixa eu colocar aqui,
Nesta tabela aqui, ó, também dá para colocar uma outra coluna que você pode comentar, né? Colocar mais duas colunas, se você quiser, que vai ficar claro. A tabela ela fica mais complexa, mas ela vai ficar completa até de informação. Mas ali você pode colocar também para fazer comparações daquilo que se previa e daquilo que foi realizado. Também pode se colocar informações para ver a questão do status, né? Porque é a coluna do status, quer dizer, em que ponto que está, né? Em que ponto que aquela ação está, qual o percentual dela, né? Em relação do que foi planejado. Também dá para identificar aqui a tal dos gaps, ou seja, aqueles distanciamentos, aquela discrepância entre do que se pensava e do que aconteceu. Então, aqui, para ver se precisa sanar alguma coisa, né, e ver oportunidade de melhoria. E, logicamente, avaliar aquela metodologia do trabalho que foi adotada. Então, portanto, é a fase que identifica o quê? As brechas no projeto. Ou seja, aquelas que têm alguma falha, que deixou ali alguma coisa que não conseguiu, de forma efetiva, trazer os resultados pensados. Então, está aqui um exemplo de histórico, né, do status das ações. Então, aqui, nós temos aqui um gráfico de pizza para demonstrar, por exemplo, que aqui, na legenda, né, o andamento, então a cor aqui está dizendo que está em 2% o andamento. Será que é isso? É o total de ações. Isso. E quantos? 5% tá, então foi. Ah, tá. Então aqui foi tomado duas, esse número deve estar ligado ali às ações que foram realizadas, e aqui é o percentual dela de status, né? Qual é em que ponto que está, que é a questão do andamento. Está atrasado aqui 46% da obra, pode ser uma obra, pode ser qualquer tipo de ação. Está concluído apenas 33% e está concluído com atraso apenas 18%, acredito aqui. Então, aqui é uma forma de demonstrar, em forma de gráfico, o andamento das medidas que foram tomadas. E, por último, nós temos aqui o action, que são as ações corretivas. Então, após a verificação, quer dizer, a checagem dos resultados, é preciso agir corretivamente em cima, né, dos desvios, né, negativos e padronizar, claro, aquelas melhorias que foram identificadas. Então, é nesse momento que trata as anomalias, né, os problemas que foram apresentados durante o processo, né, de colocar na sua execução, aquelas medidas. Então, tem que analisar essas anomalias, esses desvios ou metas, e agir de forma, né, a reverter o resultado indesejado. E padronizar, claro, as melhores práticas, né, através do quê? Da identificação dos melhores resultados, e isso vai ter que ser multiplicado através de uma padronização, ou seja, a partir do momento que se identificou a melhor forma de se executar, né, qualquer coisa, todo aquele setor, né, passa a fazer dali diante todo mundo igual, todos os como fala, se a empresa tem 3 períodos de trabalho, então todos dali em diante terão que cumprir através de uma normativa, que aquilo vai ficar como uma normativa. O que eu quero dizer? Ele será desenvolvido um novo fluxograma que vai mostrar o passo a passo de como se fazer da forma correta, porque os resultados já foram comprovados que deram certo. Então, é a hora de atuar corretivamente sobre a diferença identificada, caso houver. Do contrário, haverá a padronização e a conclusão do plano. E é nesta fase que acontece, né, a tal da padronização, cujo objetivo é a prevenção contra o reaparecimento dos problemas e a incorporação
de métodos à prova de erros. Bom, finalizando aqui o PDCA e a metodologia das ferramentas da qualidade, como ela interfere, né, positivamente para ajudar a empresa. Vamos lá. Então, o que acontece? É tentar explicar, você que é aluno de administração, você que está dentro de uma empresa, você que é aluno, mas já é um empreendedor, tem a sua própria empresa, ou trabalha na empresa da família, nós temos que entender que a empresa, ela faz parte de um cenário que nós chamamos de meio ambiente. E esse meio ambiente, nós já tratamos em aulas anteriores, que é um ambiente extremamente dinâmico, um ambiente que nós afirmamos, né, que é um ambiente que muda o tempo todo referente a qualquer situação que seja. Ou seja, se a empresa está inserida em um meio que modifica a todo momento, o que acontece com a empresa? Através do seu modelo de gestão, que é uma outra coisa que tem que ser acompanhada, é o modelo de gestão, que modelo de gestão tem que estar alinhada ao meio ambiente, a esse mercado, né, que muda a todo momento. O que eu estou afirmando? Que a empresa muda também. A empresa precisa mudar. Time que se ganha, se mexe. Por quê? Porque ela tem que acompanhar, não interessa em quê, não interessa quais são os fatores que vão exigir as mudanças ali, né? E principalmente no que vai mudar. Mas que muda, muda. Então, pensa bem, olha o raciocínio. Se o mercado ou o meio ambiente muda, as empresas que acompanham esse mercado para sobreviver, se quiser sobreviver, vai ter que se adaptar a essas adversidades, ou às vezes até as oportunidades, que ali vai gerar uma série de oportunidades também. Não só ameaças, mas tem oportunidades, né? E modelo de gestão, né? O nome já está falando, já é uma oportunidade de se fazer uma reflexão da forma de gestão da organização, até para ela poder se adaptar, né? Não interessa em quê. Então, o raciocínio é esse. O mercado muda, a empresa muda e as pessoas que estão dentro delas também têm que mudar. Então, olha só, vou repetir aqui. O meio ambiente muda constantemente. As empresas, para sobreviver, têm que se adaptar e mudar também para poder acompanhar. E dentro das empresas possui o quê? Pessoas. Então, é óbvio que essas pessoas têm que estar prontas a mudar de forma consistente e continuada. Então, nós chamamos isso até de Learner Organization, que significa empresas que aprendem, empresas que investem muito nas pessoas para aprender a aprender, para desenvolver uma cultura da qualidade, uma liderança para a qualidade, que faz com que as pessoas comecem a pensar e não só executar. Nós precisamos articular duas coisas fundamentais para o século XXI, que é o diferencial do profissional do futuro. Nós temos que articular o pensar e o fazer. Não pode ser só o fazer, o braçal, né? Nós chamamos isso de mecanicismo. Nós precisamos articular o pensar e o fazer. Então, a saída é essa para esse século XXI. Ter pessoas que estejam prontas a se permitir a mudar. Porque são essas que vão sobreviver. Essas pessoas. Então, se muda o mercado, muda o modelo de gestão das empresas. E se muda a gestão das empresas, muda o perfil profissional, né, das pessoas. Então, esse perfil vai exigir novos tipos de características, novos tipos de exigências para você poder sobreviver a uma competitividade, né, global, que não é mais local e nem regional, é global, que a gente sofre a todo momento, positivo ou negativamente. Beleza? Então, para fechar, vou deixar aqui uma frase que eu ouvi
do professor Mauro Mendonça, da FGV, que ele diz uma coisa muito interessante sobre os aspectos da qualidade. Se você não consegue mudar a si próprio, você não muda coisa alguma. Muito obrigado, até a próxima aula. Um abraço.